Mensagem de reflexão. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Para quem não me conhece, mas algumas pessoas aqui me conhecem já de longas datas, você já deve ter me visto em várias situações. Algumas pessoas já me viram aqui pintado, já me viu fazendo teatro, por quê? Porque eu não sou um menino desconhecido de muitos rostos aqui, tá? Eu já estou aqui quase, acho que é 16 anos, por aí. 16 anos, cheguei por aqui, acho que final de 99, por aí. Então, já vinha trabalhando com a Jocum, né? Há uns anos atrás, há 16 anos atrás, fiz 2 cursos lá e já conheço algumas peregrinações por aqui, tanto como Maria, como Timbaúbas, a PIB mesmo, e assim, já não sou tão desconhecido de algumas pessoas, mas você que não me conhece, entendeu? Que Deus abençoe vocês, estamos nos conhecendo aqui hoje, certo? E acredito que Deus vai falar com você. Acredito que Deus usa cada instrumento de uma forma. E cada um tem sua forma de ser, tá? Mas não deixa de ser o mesmo Espírito. O Espírito Santo dá dons e capacita as pessoas, os seus instrumentos, daquilo que Ele quer que seja usado com o depósito da palavra de Deus que Ele deu. Então, no Evangelho de Lucas, sem delongas, no Evangelho de Lucas, deixa eu me organizar aqui, certo? Capítulo 11. Irmão Soares, eu tenho aí pelo menos umas 3 horas para pregar. Brincadeira, gente, viu? Serei breve com vocês, em nome de Jesus. Capítulo 11, a partir do versículo 33. Evangelho de Lucas, capítulo 11, verso 33. Afirma assim: e ninguém acendendo uma candeia a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é o olho, sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mal, também o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, se a luz que em ti há não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te alumia com o seu resplendor. A minha versão é corrigida, né? Talvez em outras versões estejam um pouco diferenciadas, mas não perde o sentido. Porque o que Jesus está dizendo, resumidamente, é que se os olhos forem bons, seu corpo será completamente luminoso. Se teus olhos forem maus, o teu corpo será completamente em trevas, será completamente tenebroso. Resumidamente. No entanto, eu desenvolvi aqui um pequeno contexto do que nós precisamos saber, o que é que Jesus quis dizer com tudo isso. E afirma assim: nosso corpo é fantástico, é todo coordenado e bem organizado. Porém, quando há algo errado nesse corpo, percebemos uma total desorganização. No entanto, Jesus, nosso Senhor, nos faz um relato fantástico quanto a respeito do corpo, quando refletido pelos olhos. Ou seja, o corpo responde às informações que os olhos, que é a janela da alma, faz nas identificações. Os olhos, na percepção da alma neste contexto, nos mostra que para sermos iluminados, saudáveis, depende de como os olhos estão fazendo a reflexão da vida, do que vê. Preste atenção. Entretanto, a luz iluminadora do corpo é Jesus. Ou seja, à medida que você reflete e observa a vida comportamental de Cristo, mais iluminado
mais verdade está em você. Certo? Quanto mais você reflete nas coisas de Cristo, mais o seu corpo responde àquilo que você está vendo. Ou seja, portanto, o corpo responde de acordo com os olhos, com o que os olhos estão vendo, refletindo o que vejo. Sejam ruins e trevas, sejam coisas boas, o corpo vai agir de acordo com aquilo que eu estou vendo. Tá ok? Queria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado e dissesse assim: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Meu irmão, Jesus ele não tinha meias verdades, não tinha arrumeio. Jesus era muito claro e simples. Muito claro e simples. Jesus está nos relatando nesses versículos. Nós estamos vendo aqui, não deixe sua Bíblia fechar. Ele está nos relatando, certo, nesses versículos, que nós precisamos estar colocando, talvez, colírio nos nossos olhos, talvez todos os dias. Talvez não, todos os dias. Nós devemos estar colocando colírio nos nossos olhos, porque ainda vamos ter os olhos incorruptíveis, ou seja, nós teremos ainda um olho perfeito, que só vai ver coisa boa, como diz lá no final de Apocalipse, que Deus será o sol que ilumina toda a Nova Jerusalém, o Cristo estará conosco ali, celebrando, então nossos olhos já não verão mais coisas más. Nós somos acostumados a ver todos os dias na televisão, principalmente nesses jornais que nós acostumamos a ligar ali, talvez jantando, talvez almoçando, seja fazendo o que for. Nós somos acostumados a ver ali programas policiais. E claro que você vê o que você quiser, porque a televisão é sua. Quer que a ver, você liga o que você liga e faz com a sua televisão o que você quiser, lógico. Claro. Porém, meu irmão, eu quero lhe dizer uma coisa: quanto mais você reflete na desgraça que está acontecendo naquele programa policial, quanto mais você alimenta os seus olhos, a sua mente com aquilo ali, é lógico que seu corpo vai refletir, vai se comportar de acordo com aquela informação que você está passando através dos seus olhos com a sua mente. É lógico que você vai dizer assim, não vai ter outro tema que sai da sua boca, senão a desgraça que você vê, o assassinato, senão a prostituição, senão a roubalheira, a corrupção, senão aquelas questões que tem malignas e de trevas que passam na televisão. Eu não estou dizendo aqui que você faça como um pastor que teve lá em Campina Grande, lá no início do meu tempo de crente, lá em Campina Grande, uma certa igreja muito rígida, muito extremista, em que ele disse para a sua igreja que não comprasse uma televisão porque era coisa do demônio. E ele dizendo isso, nós acreditávamos naquela época que ele estava falando a verdade. E daquela verdade daquela igreja que ele pregou, que era uma mentira, a igreja fez uma surpresa para aquele pastor, que era o aniversário do pastor. E no aniversário do pastor levaram a igreja com aquele amor todo, levando um bolo. E aí entrando na casa do pastor, que combinou com a esposa do pastor, e a esposa muito pura, muito inocente, sem perceber a situação, a igreja encontra o pastor dentro do quarto e tinha uma televisão dentro do guarda-roupa. Você está entendendo? Nós batistas, nós somos pessoas equilibradas. Não vamos nem para um extremo nem para outro. Nós sempre procuramos o equilíbrio. Amém, meus irmãos? Vocês estão entendendo? Então existe muito exagero. Nós não podemos exagerar para nada. Temos que buscar o equilíbrio nas coisas. Porque Jesus era equilibrado. Analise a vida de Jesus que você vai ver um equilíbrio fantástico. Pessoas desequilibradas no sentido religioso não tem uma cabeça boa para estar falando do tema Jesus. Tem que se curar primeiro. Então, prosseguindo aqui, o tema que eu quero trazer da reflexão para vocês hoje é: o meu corpo responde o que meus olhos refletem. Amém? O meu corpo responde ao que meus olhos refletem. Ou seja, aquilo que meus olhos veem, o meu corpo vai refletir. Você já está sabendo disso. Foi isso que Jesus quis dizer.
Porém, Jesus falou de um negócio chamado candeia. Era um objeto de iluminação. E Jesus, ele já no versículo que nós lemos primeiro, 33, ele diz: olha, não pode esconder uma candeia. Você não tem como esconder a candeia, porque a candeia mesmo escondida, ela vai iluminar alguma coisa. Se você botar debaixo da cama no escuro, vai iluminar. Se você colocar em um lugar mais alto, ela vai fazer uma iluminação um pouco maior. Na minha cidade, Campina Grande, quando você vai subindo a Serra da Borborema, lá na serra, você vai subindo a Serra da Borborema, sobe a serra, quando você vai avistar Campina Grande, não tem como você não vê-la, porque ela é completamente iluminada, entendeu? Com uma candeia que não pode se esconder. Meu irmão, você é luz. Meu irmão, a questão que você tem que saber nessa noite, em nome de Jesus Cristo, é que o que é que os teus olhos estão refletindo nessa vida? O que é que você está gastando os seus olhos? Que colírio também você está colocando para curar os seus olhos? Porque quando nossos olhos estão embaçados, quando nossos olhos estão lacrimejando e está dando dificuldade para ver, nós precisamos de algum tipo de colírio ou até mesmo colocar um óculos para ver melhor. E assim é a verdade. Quando nossos olhos estão cheios de trevas, estão cheios de pecados, estão cheios de coisas que não agradam a Deus, devemos pegar o colírio da palavra de Deus e colocar sobre nossos olhos para que limpe, ou então o óculos, para que veja a verdade claramente, porque talvez a miopia da mentira esteja tratando a igreja, fazendo mal à igreja. Amém? Glória a Deus por isso. Então, diante disso, primeira coisa que nós devemos saber dentro do tema é que quando os meus olhos são bons, reflito a luz contra as trevas. Preste bem atenção. Quando os meus olhos são bons, reflito luz contra as trevas. Se eu, meu irmão, vou falar aqui uma coisa bem negativa, se eu tenho os olhos maus, eu não tenho nenhuma contribuição que preste para a sociedade. Qual é a contribuição? Meu irmão, a preocupação que nós temos que ter é o seguinte: o que é que a igreja de Betolândia está preparada para contribuir aqui nesse bairro? Não é isso? Ela tem que estar se preocupando com isso. Ela tem que se preocupar em contribuir como luz para este. Agora, se os olhos de uma igreja, ou os olhos de uma pessoa que diz ser igreja, se estiver cheio de trevas, que contribuição ela vai trazer? Que atitude, que comportamento cristão, que comportamento de Cristo essa pessoa vai refletir sobre a sociedade a qual ela pertence? Nenhum, meu irmão. Nós não temos nenhuma contribuição. Mesmo, meu irmão, a luz que nós está, se pelo menos refletir como vagalume, já é uma grande coisa, mas tem que refletir alguma coisa. Tem pessoas que têm a candeia, tem pessoas que têm a luz, tem pessoas que têm uma luz que é como vela, ela se acaba. Nós estamos aí numa romaria aqui esses meses, e você sabe que muitas velas vão ser acesas, muitas velas vão ser acesas. E aí quer dizer para você, aquela luz se acaba. Mas a luz que está em você, que é Jesus Cristo nosso Senhor, essa luz não se acaba. Essa luz não se acaba, porque ela é para todo sempre. Ela é infinita, é para todo sempre. Então, os meus olhos são bons, refletem luz. Ou seja, os meus olhos determinam o comportamento do que eu estou vendo. Os meus olhos determinam o comportamento para o meu corpo do que eu estou vendo. Ou seja, os meus olhos captam uma imagem e o meu corpo responde de acordo com aquela imagem que está sendo vista. Aí é onde Jesus disse: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz, luminoso. Mas se os teus olhos maus, todo o teu corpo será tenebroso, trevas, mal, maligno. Então, meu irmão, a imagem da qual nós recebemos em nossos olhos é que vai refletir o que nós vamos agir. Isso pode ser bom ou isso pode ser mal. Depende do que eu estou vendo, depende do que eu estou gastando tempo com meus olhos,
depende do que eu estou refletindo, depende do que eu estou captando com a imagem visual. Depende, é disso. Você está entendendo, irmãos? Se eu estiver falando alguma coisa aqui que você não esteja entendendo, fala comigo no final. Agora não, tá? Amém? Outra coisa que a gente vê dentro disso, a gente vê que os olhos devem transferir para o corpo, os nossos olhos, segundo a proposta de Cristo no texto que nós vimos, os olhos devem transferir para o nosso corpo o comportamento de Cristo. Porque se você e eu somos de Cristo, cristãos, somos seguidores e discípulos de Jesus Cristo, nossos olhos devem estar fitos nele, como disse Paulo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Outra vez Paulo falou que ele tinha uma carreira que ele estava correndo para um alvo. Que alvo era que ele estava vendo? Cristo. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Cristo. Eu olho, fico meus olhos em Cristo. O coxo que estava lá no templo, quando viu os apóstolos, acho que é capítulo 3 de Atos, ele olha para os apóstolos e a Bíblia diz que ele fita os olhos dos apóstolos, eles fitam os olhos na luz que está sobre eles, que é Cristo, e não os apóstolos, e ele pede uma esmola, porque ele acha que a luz que tinha para ele ali era aquela esmolinha. E aí Pedro fita os olhos dentro dos olhos dele e diz: eu não tenho prata e nem ouro, mas uma coisa eu tenho, em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta e anda. Se os seus olhos forem bons, meus irmãos, todo o seu corpo será luminoso, mas se os seus olhos forem maus, disse Jesus, todo o seu corpo será tenebroso. Nós já devemos ficar os olhos em Jesus. Amém, meus irmãos? Os nossos olhos têm que estar no autor e salvador, o autor e consumador da nossa fé. Aonde estamos direcionando os nossos olhos? Aonde estamos refletindo as coisas da vida? Ou estamos refletindo as coisas da morte para a alma? É algo sério, nós devemos estudar. Eu não vim aqui julgar você, eu até não conheço sua vida completamente, eu não estou 24 horas com você. Mas hoje em dia nós estamos numa década, numa geração, que eu faço parte, porque se eu estou vivo, eu estou nessa geração, eu não estou fora dela. Então nós vivemos hoje um hábito que as pessoas se isolam com seus smartphones, as pessoas se isolam, não vê o computador ali, dentro das redes sociais. As pessoas estão ficando os olhos naquilo que não é palpável, naquilo que não se pega, mas que é virtual. Certa vez, Jesus ressuscitado, os discípulos, alguns deles estavam incrédulos, principalmente Tomé. Você deve conhecer isso. E aí Jesus aparece, Tomé diz assim: não, eu só acredito, porque Tomé estava na questão do virtual. Ele disse: não, eu não acredito. Tem gente que acredita em Cristo virtualmente, porque alguém postou alguma coisa, porque alguém disse alguma coisa no computador. Virtualmente ela crê em Cristo, mas ela não crê em Cristo palpavelmente. Ela não pega em Cristo, e as pessoas estão como Tomé, dizendo: eu só acredito se eu pegar nas suas marcas, nas suas cravos. Eu só acredito se eu pegar no seu lado. E o que foi que Cristo fez? Atravessou a parede, apareceu a Tomé, e Tomé tocou sobre ele. Hoje, irmãos, nós devemos deixar um pouco essa aparência de Tomé que estamos assumindo e deixar de crer em Cristo virtualmente e crer em Cristo de fato e de verdade. Porque se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luminoso. Mas se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será tenebroso. Tomé estava com o olho mau em Cristo. A questão número 2, prosseguindo o texto. O versículo
Nós trabalhamos aí o versículo 33 a 34, agora nós vamos para o versículo 35. Acompanhe aí a sua Bíblia. Devemos estar seguros que a luz que temos no nosso interior não são trevas para o nosso corpo. Eu vou repetir mais uma vez. Devemos estar seguros que a luz que temos no nosso interior, a nossa alma, não são trevas para o nosso corpo. Você notou? Vamos reler o versículo 35. Amém? Acompanhe. Vê, pois que a luz que em ti há não sejam trevas. Eu fiquei meditando, eu fiquei refletindo, eu fui estudar isso aqui a fundo. O que é que Cristo quis dizer sobre um tipo de luz dentro de um ser humano que é trevas e que ele pensa que é luz? Olha que parece dar um nó na cabeça da gente, não dá? Não parece dar um nó? Olha, Jesus está falando aí o seguinte, de um tipo de luz que o ser humano se engana, mas que é trevas para Jesus e que um ser humano acha que é luz. Esse negócio é complicado, mas a gente precisa refletir. A pergunta a questão que veio aqui, número 1, é seguros, será que estamos seguros que essa luz não é? Será que essa luz que está em nós, será que estamos seguros que esta luz que está em nós, que Jesus está aqui colocando como trevas, não é um engano de Satanás? Como é que eu e você, diante do polígono da palavra de Deus sobre nossos olhos, como é que eu e você podemos saber que o que a gente pensa que é luz e está dentro de nós, para Jesus é trevas? Isso que a gente tem que parar para pensar. O que Jesus quis dizer que essa luz aí enganosa é trevas? Essa luz aí que está dentro de mim, ele está identificando, o Espírito Santo está incomodando, dizendo, não é a minha luz. Não é esta luz que é a verdade, não é esta luz que é a palavra, não é esta luz que sou eu, não é esta luz que reflete e traz solução para a sociedade, traz solução para o ser humano, traz solução para quem está nos vícios, traz solução para quem quer que seja. Que luz é essa? Meus irmãos, tem um negócio chamado religiosidade. Religiosidade. O contexto é esse. Jesus disse, olha, tem gente que tem tanta religiosidade dentro de si, tanta religiosidade dentro de si, que ela acha que aquilo é luz. E vocês estão como eu estou há 16 anos, você talvez nasceu aqui, sabe mais do que eu sei de coisas aqui de 16 anos, mas você sabe coisas daqui de mais de 16 anos. Então você imagina aqui um contexto, um caldeirão desse de religiosidade. Você tem que ser expert, você tem que ser capacitadíssimo em saber o que você não deve fazer quanto a ser religioso. Porque você está num lugar, está num contexto que as pessoas respiram e vivem religião 24 horas, que o mecanismo da sociedade é religião, que o fator financeiro é a religião. Então você não tem como se enganar se você abrir os olhos e olhar a palavra de Deus e ver que dentro de si, se tiver algum resquício, se tiver alguma poeirinha, alguma cinza de religiosidade, a luz de Cristo não irá iluminar você e nem as pessoas. É trevas. Você não pode associar Cristo a outra coisa. Você está entendendo? O que eu estou querendo dizer é, se teu comportamento era como o de Romeiro, agora você tem que se comportar como um discípulo. Vou repetir. Se teu comportamento era de Romeiro, você pensava como Romeiro, você falava como Romeiro, você vivia como Romeiro, você suava como Romeiro, você agora tem que falar como discípulo, viver como discípulo, respirar como discípulo e suar como discípulo de Cristo. Amém, Senhor? Louvado seja o Senhor por isso.
Glórias a Ele, exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Porque você está no meio de religiosidade. Então você tem que ser um ponto de luz que ilumine essas trevas de religiosidade. Amém. Porque se os teus olhos forem bons, se os teus olhos forem bons, olha, faz a reflexão, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo responderá bem. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo vai responder mal. Não é brincadeira. Não é brincadeira. A palavra de Deus é coisa assim. Uma terceira coisa dentro desse ponto. Seguros que esta luz seja uma vontade própria, um ego. Talvez Jesus está fazendo a gente refletir. Talvez o problema dessas trevas que achamos ser luz seja a religiosidade, mas Jesus também está falando o seguinte: pode ser a questão do ego do homem, a vaidade, o orgulho. Provérbios diz que a arrogância e a soberba da vida traz ruína. Ou seja, a pessoa que é orgulhosa, a pessoa que nutre o orgulho, que é prepotente, que se sente acima dos outros, ela tem os olhos maus. E essa cegueira dela vai trazer ruína sobre ela. Vai trazer ruína. Está aí uma coisa que Deus não quer para você, é que você seja arruinado espiritualmente. Deus não quer. Deus não quer que você seja uma ruína espiritual. Deus não quer que você seja uma ruína material. Deus não quer que você seja uma ruína como cristão nessa terra. Mas Deus quer que você seja luz, que ilumine. No livro de Moisés estava indo ao monte Sinai, uma segunda ou terceira vez, falar com Deus. Moisés, quando desceu o monte, a Bíblia diz que o povo não conseguia mais olhar para Moisés, de tanto brilho que havia sobre o rosto de Moisés. Porque os olhos é a janela da alma. Porque se os nossos olhos forem bons, o nosso corpo será bom, mas se os nossos olhos forem maus, o nosso corpo será mau. Se Moisés não teria os olhos fixos em Deus, o rosto dele não brilharia a glória de Deus. E aí o povo que estava sem a glória de Deus, quando olhou para o rosto de Moisés, não conseguiu enxergar, não conseguia ver, que estava atrapalhando a visão deles. Moisés teve que colocar um véu sobre o rosto, porque o povo não conseguia enxergar a verdade, por tanta treva nos seus olhos. E o povo que já tinha praticado algo que tinha desagradado a Deus, o bezerro de ouro, era um povo de trevas, que não tinha o costume de comungar com Deus, que não tinha uma afeição, uma aproximação de Deus, porque os olhos deles eram maus. Os olhos deles eram maus. Terceira coisa, para a gente concluir aqui, verso 36. Vamos repetir o versículo, acompanhe na sua Bíblia. Se pois todo o teu corpo é luminoso, não tendo trevas em parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te alumia com o seu resplendor. É interessante essa reflexão que Jesus está nos levando a fazer nesse versículo. Jesus está dizendo o seguinte: que os judeus, pelo ato de usar candeias para iluminar, quando estava com a candeia, aquele brilho batia no seu rosto e nos seus olhos, deixando quase cegos, refletindo no rosto dele aquela luz, o reflexo de luz. É isso que Jesus está dizendo. E aí, a gente aprende uma coisa, a primeira coisa que a gente aprende aí, que devemos em Cristo ser luz e não mais ou menos.
que eu vou repetir aqui mesmo. Devemos em Cristo ser luz, e não mais ou menos luz. Mais ou menos é assim, um pé lá e outro cá. Mais ou menos é estar andando sobre o muro. Mas a qualquer momento o diabo pode empurrar, vai cair. É estar numa corda bamba, pendurado. É mais ou menos isso. É uma pessoa que não se decide. É uma pessoa que ainda não tem força de decisão e de escolha. Mais ou menos luz. Mais ou menos. Alguém enxerga assim e diz, Aí daqui a pouco o cérebro diz assim, não é. É quase. E quero dizer para você, o quase para Deus não serve. Vocês estão entendendo? Para Deus o quase não serve. Tem que ser. Tem que ser. Então, a segunda coisa que nós aprendemos nesse versículo 36. Segunda coisa. A luz deve resplandecer em mim, brilhando com toda a verdade. Toda a verdade. E eu vou dizer para você que pode ser fácil, mas pode ser difícil. Depende de como você vê. Depende de como você vai achar, do valor que você dá a Cristo. Porque é muito fácil se você está predisposto, querendo servir de fato Cristo. Você sabe como é que você pode refletir a luz de Cristo? Os seus olhos refletirem os olhos de Cristo, o seu corpo, os seus órgãos, sua mente, tudo refletir a Cristo? Leia os evangelhos e olhe o comportamento de Cristo com a mulher adúltera. Olhe o comportamento de Cristo com os cegos. Olhe o comportamento de Cristo com os leprosos. Olhe o comportamento de Cristo com os discípulos. Olhe o comportamento de Cristo com a mulher prostituta que lavou seus pés. Olhe o comportamento de Cristo com os religiosos fariseus. Olhe o comportamento de Cristo e imite, porque aí você vai resplandecer a luz do que você está vendo. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será de trevas. Terceira e última coisa dentro desse ponto. Jesus não quer nenhuma parte nossa com trevas. É isso que diz o versículo. Jesus não quer nenhuma parte nossa, órgão nenhum. Ele está falando dos olhos, mas ele conclui dizendo, ele começa com os olhos, mas conclui dizendo, não quer nenhuma parte vossa em comunhão com as trevas. Em comunhão com as trevas. Amém. Fecha os teus olhos, né? No teu lugar. Deus conhece teu coração, eu não sou Deus, mas Ele conhece o teu. E aí você não precisa do sacerdote, porque você já é igreja. Então você vai orar a Deus, a Cristo, no seu lugarzinho. Você vai fazer uma oração sincera, fechar teus olhos. Agora você fecha os olhos, para que você veja Cristo. E aí você vai e diz a Ele assim, com suas palavras. Coloca toda a ansiedade, todas as tuas questões diante dele, porque os olhos refletem a vida, enche o coração, aí a gente lembra de outra coisa que Jesus disse. A boca fala do que o coração está cheio. Então veja bem, irmão, expressa agora o que está no teu coração, que não agrada a Deus. Coloca diante de Deus, pede a Ele perdão se for perdão. Se for ajuda, pede ajuda, porque Ele ajuda, Ele é cheio de graça, misericórdia e compaixão. Porém, nós não devemos desgastar a graça e a misericórdia e a compaixão, mas devemos rogar a Deus agora com sinceridade e precisamos. Diga a Deus, eu preciso de olhos limpos, vem com o teu colírio, Senhor. Se é cegueira, meu irmão, pede para Ele abrir os olhos dele agora, espiritual, para que você possa viver uma vida plena em Deus. Mas se é uma pequena miopia espiritual, pede a Ele que venha com o colírio da verdade, a sua palavra, e toque nos seus olhos.
Se você está precisando de um óculos da verdade, pede a Ele que traga para você, para que você possa ver melhor, para corrigir-se. Mas os teus olhos têm que ser bons para refletir a vida de Cristo aonde quer que você esteja. Em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, eu só quero te agradecer por mais um dia de vida na sua presença. Mais um dia, meu Deus, que o Senhor faz a contabilidade minha e nossa no céu. E, meu Deus, é preocupante e ao mesmo tempo que gratificante. É preocupante, meu Deus, porque todo dia o que fizemos com nossos olhos, o que fizemos com o nosso corpo te agrada, Senhor. E se com nossos olhos refletimos a Cristo, glorificamos a Cristo, e o nosso corpo respondeu Cristo, então temos motivo de agradecer a Ti por causa disso, Deus. Foi a Tua misericórdia e compaixão, foi a Tua graça que nos abençoou. Que o Senhor esteja abençoando esse povo, meu Deus, abençoe essa igreja, que ela cresça cada vez mais, e que os olhos dessa igreja estejam fitas, miradas em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus lhe abençoe. É uma alegria maravilhosa estar com vocês aqui, esse dia de hoje. Em nome de Jesus, Deus abençoe a sua vida. Amém.